Todos encontraram? Digam amém. Evangelho de João é fácil, né, irmãos? Glória a Deus. Que tem uns textos que a gente fala, sinfonias. Meu Deus, mas isso está na Bíblia? Mas João é fácil, todos nós conhecemos, amém? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4 em diante, diz assim: Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, Jesus, cansado. Irmãos, ele era Deus, mas também era homem, tinha carcaça. A carcaça cansa. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dei-me um pouco de água. Os samaritanos, os seus discípulos, tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água, e o poço é fundo, aproximadamente 30 metros. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher ao Senhor: Vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus declarou: Crê em mim, mulher. Está próximo a hora que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, e eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esse culto, por estarmos reunidos na tua casa nesta noite, como igreja de Cristo, como igreja do Senhor, como noiva do Senhor. Pai, que o Senhor neste momento possa falar aos nossos corações por intermédio da tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala conosco nesta noite, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, pode tomar teu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor.
o encontro com Jesus. Alguns anos atrás, eu trabalhava numa concessionária da Fiat, em Santo André, e toda quarta, nós fazíamos ali um culto, na hora do almoço. Em um desses cultos, chegou uma moça, que trabalhava conosco, chamada Carol, e ela participou do culto, e como o culto é na concessionária, todo culto fazia apelo. E naquele culto, a Carol aceitou Jesus. E ela abriu o coração, Jesus entrou em sua vida, e ela começou a chorar de tanta alegria, porque Jesus entrou em sua vida. E quando Jesus entra nos nossos corações, quando Jesus entra na nossa vida, é notória a diferença, é notória a mudança. Porque quando Jesus entra, algo sobrenatural, extraordinário acontece. Porque a vida eterna entra no nosso coração. Alguém já disse que dentro do ser humano, dentro do homem, da mulher, há um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, você pode tentar preencher com prazeres, com bebida, com drogas, com relacionamentos, com qualquer coisa, casa, carro, o que você imaginar, mas o vazio vai sempre estar lá, porque esse vazio só cabe Deus. Ele foi feito que só encaixa Deus nesse vazio. Por isso que os homens procuram, através das religiões, encontrar Deus, mas ninguém vai a Deus a não ser pelo Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, não tem outro caminho. Jesus é o único caminho, é a única direção para nós estarmos entrando na vida eterna. E a Carol saiu então daquele culto feliz, alegre, chorando, e ela foi para o shopping, porque o shopping era do outro lado da rua, e o almoço dela ainda estendia um pouco, e ela foi ali ao shopping. Ela falou que ela andava no shopping, chorando de alegria, mas ela dava risada porque as pessoas olhavam para ela, e ela queria que todos notassem que ela estava dando risada, que ela estava chorando, mas não de tristeza mais, mas agora de alegria, porque Jesus entrou em sua vida, e porque Jesus entrou em sua vida, ela foi transformada, porque quem tem um encontro com Jesus, é transformado. Nós vemos isso, irmãos. Zaqueu tinha um desejo no seu coração de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, ele queria conhecer Jesus. Zaqueu, sendo baixinho, pequenininho, ele teve uma estratégia: eu vou subir naquela árvore, quando Jesus passar, eu vou ver Jesus. E quando Jesus foi chegando, Deus sempre nos surpreende. Jesus foi chegando, Jesus disse: ei, Zaqueu, Jesus sabe o meu nome. Desce, porque hoje eu vou comer na sua casa. E depois que Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele disse: se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Por quê, irmãos? Porque quem tem um encontro com Jesus tem mudança. Quem tem um encontro com Jesus se transforma, irmãos. Jesus morreu, ressuscitou. E os discípulos, 2 deles estavam descendo para a estrada de Emaús, triste, abatido, porque Jesus tinha morrido. E acabou a esperança deles, porque eles disseram: e agora? Toda a nossa esperança morreu. Jesus morreu, acabou. E agora, o que será de nós? Vamos para Emaús. E eles foram embora para Emaús. No meio do caminho, quem aparece? Jesus. E eles vão conversando com Jesus. Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Por que vocês estão indo por lá? E eles foram falando: não, você é o único que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém. Olha, mataram Jesus, crucificaram Jesus. Jesus fazia milagres, Jesus multiplicava os pães, curava os enfermos, libertava os cativos, nos ensinava tantas coisas boas, e mataram Jesus. E agora não tem mais esperança, porque ele morreu. E Jesus foi conversando com eles. Quando Jesus foi partir o pão com eles, caiu ali, então, dos seus corações, aquele falso entendimento. Eles puderam notar que quem estava falando com eles era o próprio Jesus. E naquele momento Jesus
saiu dali, sabe o que aconteceu com eles? Eles voltaram para o caminho, para Jerusalém, para adorar o Senhor. Porque quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, muda, irmão. A vida muda. Saulo era perseguidor do Evangelho, estava perseguindo a igreja. Mas quando ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele deixa de perseguir o Evangelho e se torna um pregador do Evangelho. Porque quem tem um encontro com Jesus, muda de vida. E Jesus agora está se preparando para ter um encontro com uma mulher. E uma mulher samaritana. Isso para nós aqui nos dias de hoje não tem muito significado. Mas para um judeu, e naquela época, tinha muito significado. Porque um judeu, irmão, ele não se dá com o samaritano. O judeu não tem amizade com o samaritano. E Jesus queria ter um encontro com essa mulher. Por que ele queria ter um encontro com essa mulher? Porque ele queria salvar essa mulher. O maior milagre que um homem e uma mulher pode receber da parte de Deus não é uma cura, não é uma libertação de uma enfermidade, mas o maior milagre que um homem e uma mulher pode ter da parte de Deus é a salvação, é o nome escrito no livro da vida. Esse é o maior milagre que um ser humano pode receber da parte de Deus. Se o teu nome está escrito no livro da vida, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Podemos ver aqui nesse texto duas fontes. A primeira fonte era o poço de Jacó. Jacó abriu um poço, e ali naquele poço, bebeu água os seus 12 filhos, suas mulheres, bebeu água ali, os seus animais, os seus servos, todos bebiam daquele poço. Por quê, irmãos? Foi um poço para suprir a sede de água. Mas também estava ali naquele poço a fonte de água viva. Jesus estava ali para suprir a sede espiritual, a sede da alma, a sede dos corações. O versículo 4 que nós lemos é interessantíssimo. Era-lhe necessário. Uma coisa a gente, eu vou passar por ali. Não, eu estou sentindo de passar por ali. Outra coisa é você falar, eu tenho necessidade de passar por ali. Porque alguma coisa já está preparada. Alguma situação tem para resolver naquele caminho. E Jesus vai dizer, era-lhe necessário passar por Samaria. Ou seja, ele tinha que ir por ali. Não adiantava desviar do caminho, ir para outro caminho, ele tinha que passar por ali. Por que, irmãos, era necessário passar por Samaria? Porque da Judéia para a Galiléia só tinha 2 caminhos. O primeiro, você passa por dentro de Samaria, que duraria mais ou menos 3 dias de viagem. Mas ou você poderia passar pelo Vale do Jordão. Era um pouco mais comprido esse vale. Demorava mais ou menos de 4 a 5 dias de viagem. Então os judeus, irmãos, eles preferiam passar pelo Vale do Jordão, demorando mais de 4 a 5 dias, do que cortar o caminho por Samaria, porque os judeus não tinham comunhão com os samaritanos. Não tinha, irmãos. Os judeus preferiam um caminho mais extenso, porque a briga entre judeus e samaritanos é antiga, irmãos. Começou lá, mais ou menos 930 a.C., lá em 1 Reis vai contar essa história, que os samaritanos, eles quando teve a separação dos reinos do norte com os reinos do sul, os samaritanos ficaram do lado da Síria, e ali então começou a idolatria no meio dos samaritanos, e aí começou a ter uma discórdia entre os judeus e os samaritanos, irmãos. Começou ali. Quando o povo de Israel ficou cativo na Babilônia, só vou dar essa pincelada para a gente entender melhor essa confusão aqui, porque senão a gente não entende. A gente pensa que é que nem corintiano e palmeirense. Mas não é isso. A confusão aqui era religiosa, era espiritual. E aí, então, por eles se tornarem idólatras, quando o povo de Israel sai do cativeiro da Babilônia, a primeira coisa que eles vão fazer, sabe o que é, irmãos? Reconstruir os muros de Jerusalém. Quando a gente passa uma luta,
uma prova, uma dificuldade, o primeiro lugar que nós temos que ir, irmãos, é na casa do Senhor para agradecer a Deus pelo livramento e pela bênção e pela vitória que Deus nos deu. E eles saíram do cativeiro e eles falaram, vamos restaurar a igreja, porque a igreja, os muros de Jerusalém estão em ruínas, vamos restaurar a cidade. E conforme eles vão reconstruir, o samaritano chega e fala assim, posso ajudar? E eles disseram, jamais. Vocês são idólatras. Vocês não vão fazer uma coisa para Deus se o seu coração não é para Deus. Vocês não vão construir. Aí sabe o que os samaritanos fizeram? Começaram a perseguir. Tudo que eles puderam fazer para complicar, eles fizeram, irmãos. Para não reconstruir. E aí eles foram proibidos de adorar a Deus em Jerusalém. Então os samaritanos não podiam ir para Jerusalém para adorar a Deus. O que eles fizeram? Fizeram uma igreja particular no Monte Gerazim. Então em Jerusalém, os judeus adoravam a Deus. E eles construíram, então, os samaritanos, uma igreja no Monte Gerazim. E ali os judeus não adoravam, mas sim os samaritanos. Aí ficou essa disputa. Os judeus adoram em Jerusalém e os samaritanos em Gerazim. E assim se tornou, então, essa discórdia entre eles. E a confusão, irmãos, era tão intensa que quando você quer xingar alguém, você xinga, sabe como? Seu samaritano. É verdade, irmão. Ó, 2 páginas para frente, 3 páginas para frente está dizendo aí. João 8:48. Os judeus lhes responderam, não estamos certos em dizer que você é um samaritano e está endemoniado? Sabe para quem estou falando isso, irmãos? Para Jesus. Estão chamando Jesus de endemoniado e de samaritano. Porque quando uma pessoa queria xingar outra, xingava de samaritano. A ponto de ser tão intensa a guerra, a briga, a contenda que havia entre eles. Não tinha comunhão entre eles, irmãos. Mas Jesus disse, é necessário passar por Samaria. Tem discórdia entre nós, a gente não tem comunhão, mas é necessário porque lá tem uma mulher que eu vou pregar a salvação, porque ela precisa receber a palavra de vida eterna. É necessário, irmãos, é necessário, porque ele queria pregar a palavra de vida eterna. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Jesus, eu gosto sempre de usar essa palavra, irmãos, porque assim, na nossa limitação, a gente não consegue compreender a dimensão do agir de Deus. Então eu gosto de usar essa expressão, que Deus está trabalhando no cenário para trazer um milagre. Eu gosto de usar essa expressão porque isso acontece na minha e na sua vida. Nós estamos aqui hoje, mas o Senhor está trabalhando no cenário para trazer a minha e a tua vitória. Eu não sei o que você está precisando da parte do Senhor, mas enquanto nós estamos aqui adorando, louvando, glorificando, Deus está trabalhando no cenário para abençoar as nossas vidas. Jesus, é necessário eu passar por Samaria. Jesus chega, está cansado, senta próximo à fonte, o poço de Jacó, meio-dia, a hora mais quente do dia. Você imagina, irmão? A gente estava conversando. Esses dias estava 43 graus em Lins. Que o irmão Ari comentou com a gente. Sensação de 47. Ao meio-dia, você sentado no banquinho da praça. Aquele sol na tua cabeça. Você aguentaria ou não? Não aguentaria, irmão. Mas Jesus marcou um horário para encontrar com essa mulher. Jesus nos bastidores preparou o cenário, entrou em Samaria, chegou na cidade chamada Zicar, se assentou próximo à fonte, porque ele falou, está chegando a hora de ela vir aqui tirar a água. Falou para os seus discípulos, vão para a cidade comprar comida,
Vai lá buscar uma quentinha para mim, porque eu estou com fome. Vai lá, compra lá a marmita para nós. E eles foram. Jesus ficou sozinho, porque tem horas que Deus nos permite esse momento de nós ficarmos a sós com Ele, porque Ele quer tratar um íntimo, Ele quer tratar uma necessidade, Ele quer tratar um particular conosco. E o Senhor permite que em momentos nós estamos sozinhos, falar, ah meu Deus, cadê meus amigos, todos me abandonaram, cadê meus parentes, ninguém pode me ajudar. O Senhor está preparando para ter um particular contigo, porque o milagre vai vir da parte do Senhor e não vai vir do seu amigo, do seu parente, não vai vir da terra, mas vai vir do céu. É do céu. Aí Jesus preparou tudo. De repente chega a mulher, samaritana, meio-dia. Por que ela vinha meio-dia, se todo mundo vinha de manhã? Porque o testemunho dela não era bom não, irmãos. Ela vinha meio que escondida para ninguém, para que ela não encontrasse com ninguém no meio do caminho. E ela chega lá, meio-dia, Jesus sentado ali. E Jesus vai conversar com ela. Ei, mulher, me dá um pouquinho de água para beber? Ela fica espantada. Como assim? O Senhor, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana? Dá um pouquinho dessa água aí, porque eu preciso beber dessa água. E ali então Jesus começa a conversar com ela, irmãos, sobre a água da vida. Mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você que ia me pedir, porque eu tenho água da vida para te dar. Que água da vida é essa, irmãos? Essa água é a água da vida eterna. Jesus vence a barreira da religiosidade, Jesus vence a barreira do preconceito, para chegar até essa mulher e oferecer a ela a água da vida, irmãos. Jesus não faz acepção de pessoas. Eu e você podemos fazer, mas Jesus não faz, irmão. Se Jesus fizesse acepção de pessoas, você acha que nós estaríamos aqui, irmãos? Não, eu sou bonzinho demais. Não, Deus me chamou porque eu sou bonitão. Não, irmão. Jesus nos chamou porque Ele nos ama. E o amor dele é incondicional. Não foi porque Ele encontrou em nós algum mérito, mas porque Ele é bom. Irmão, você sabia que Jesus começa a conversar com aquela mulher? E o judeu, irmãos, quando eles acordavam, a primeira coisa que eles faziam, obrigado, Senhor, porque eu não nasci mulher. Porque o negócio era sério ser mulher naquele tempo. Imagina você, irmã, você devia ter dado um glória, irmã. Porque você está aqui e é valorizada, é uma bênção. Porque o judeu já acordava falando assim, obrigado porque eu não sou uma mulher. Os doutores da lei falavam assim, é preferível jogar a Torá no lixo, botar fogo na Torá do que ensinar a Torá para uma mulher. Do que ensinar a Bíblia para uma mulher, é melhor jogar no lixo. É assim que eles pensavam. Então Jesus foi vencendo todos esses preconceitos para alcançar a vida daquela mulher. Para mostrar que o amor dele é incondicional. Para mostrar que ele nos ama tanto, irmãos, tanto. Aí, ó, ela era samaritana, mulher, e ainda tinha mais. Ela era divorciada. Não uma vez, 5. E já estava amaziada, porque o que ela tinha agora não era dela, ou seja, era amaziada. E mesmo assim, irmãos, Jesus foi até ela levar a palavra de vida eterna. E nós muitas vezes fazemos tantos impedimentos, tantos obstáculos para não pregarmos o Evangelho a uma pessoa que está se perdendo porque ainda não conhece a Cristo. E nós temos a palavra de vida eterna, o Espírito Santo habita nos nossos corações e muitas vezes nos calamos de anunciar as boas novas de Cristo. Estamos precisando de um avivamento evangelístico para levarmos as boas novas àqueles que ainda não conhecem a Cristo.
Porque as pessoas precisam ter a chance de ouvir a palavra de Deus. Então Jesus está lá. Mulher, samaritana, divorciada 5 vezes. Você aceitaria ela aqui na igreja, irmão? E você, irmãs? Acabava o culto, ia lá, oi, presbítero Fausto, você pode fazer uma oração por mim? E a esposa? Presbítero Walter, o senhor pode orar por mim? As irmãs iam ficar, irmão, como diz o ditado, com a pulga atrás da orelha. Não, já teve 5. Está amaziada, ela está procurando o próximo já. Não. Chama as irmãs da intercessão. Chama a missionária para orar por ela. Jesus vai falar para essa mulher, se você conhecesse o dom de Deus, o dom, irmãos, Jesus está falando sobre a salvação. A salvação é um presente, ninguém merece, irmãos. Nós não merecemos a salvação, nós merecíamos o inferno, mas porque Deus nos ama tanto, Ele nos deu o presente da salvação. Nós devemos ser gratos todo dia, irmãos, pelo sacrifício da cruz, porque nós não merecíamos ser salvos, mas Jesus nos amou, e porque Ele nos amou, Ele nos deu a salvação. E Ele disse para aquela mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem te pede água, você que pediria a mim, porque diz lá já o Ademar de Campos, né? Aquele que tem sede busca, e beba da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte, que jamais se apagará. Fonte de água viva é o Senhor. Aleluia, Ele é a fonte de água viva, irmãos. Ele é a fonte, se está com sede, vai até Ele e beba, irmãos. Se encha da presença de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, porque você precisa ir até Ele e falar, Senhor, eu tenho sede de Ti, eu quero me encher de Ti, eu quero me encher da Tua presença, eu quero me encher da Tua glória, Senhor, eu estou vazio, mas eu quero ser cheio novamente, faz de novo, Senhor, enche-nos de novo, Senhor, porque nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. É a salvação, irmãos. A conversa agora muda de direção. Até então, estão falando de água, salvação, santificação. Mulher, você teve 5 maridos, e o 6º não é teu. Meu Deus, eu vejo que o Senhor é profeta, é isso mesmo. Pois é, eu sei que você não merecia, mas eu sou amor, e porque eu sou amor eu vou te dar salvação. E agora a conversa muda. Não é sim, mas vocês judeus adoram em Jerusalém, mas nós adoramos em Gerazim. Aonde que está certo? E Jesus vai começar a conversar com essa mulher. Mulher, não é o lugar, é a maneira, é a atitude, é como adorar. Porque você pode estar na tua casa, irmãos, não sei se já aconteceu com você, e você está lá sozinho, e de repente você começa a louvar, começa a orar, começa a ler a palavra, e você começa a receber aquela visitação tão gostosa do Espírito Santo, que aí você começa a glorificar, você começa a chorar, você começa a se derramar na presença do Senhor, porque não é o lugar, irmão, é a maneira, é a atitude. O Senhor diz na sua palavra, o coração quebrantado e contrito, eu não desprezo, é a maneira que adora, que toca o coração de Deus, não é o lugar. E Jesus começa a ensinar então essa mulher, não é o lugar, mulher, mas é a maneira. Você não vai precisar se converter ao judaísmo, você não vai precisar ir a Jerusalém. Aliás, mulher, eu fui lá em Jerusalém. Cheguei lá, não encontrei os adoradores. Eu encontrei lá um monte de gente que estava fazendo na casa do meu pai um comércio. Estavam vendendo tudo. Mas não tinha lá adoradores para adorar o Pai em espírito e em verdade. Aqueles adoradores que adoram custo que custar.
aqueles adoradores que buscam, que adoram de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Isso é ser adorador, é um estilo de vida, irmãos. Não é só quando nós chegamos aqui na igreja, colocamos agora a roupa da adoração e começamos a adorar. Não, irmãos. Adoração é um estilo de vida. Você acorda de manhã, obrigado, Senhor, por esse dia. Você vai tomar café, obrigado, Senhor, por esse café. Você tem uma vida de intimidade com o Senhor. É orar sem cessar, é orar em todo o tempo. Tudo que você está fazendo, você está adorando, glorificando, exaltando, atribuindo a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. E nós vamos adorando e adorando e adorando. Não precisa se converter ao judaísmo, não, mulher. Ah, não. Não. Igreja branca agora não está mais na moda. Deus não se impressiona mais com igreja branca. Agora Deus se impressiona com igreja preta. Não, Deus gosta mesmo, Deus se impressiona quando tem jogo de luz. Luz de LED já não é mais, não impressiona mais a Deus. Não impressiona. Não, Deus se impressiona mesmo nas igrejas que tem ar-condicionado. Igreja que tem ventilador, não. Deus não se impressiona, não. Não, Deus não se impressiona com igreja que tem banco, não tem cadeira. Deus se impressiona com aquelas igrejas que tem aquelas cadeiras estofadas, bonitinhas, macia. Isso que impressiona a Deus. Não, irmão, não é o lugar. Não é o lugar, irmão. Se você vê aqueles vídeos da África, eles sentam no chão, ou às vezes sentam nos banquinhos de madeira, colocaram 2 tijolos, a madeira em cima, e eles estão lá, irmãos, e eles pulam, eles dançam, eles rodam, eles se alegram na presença do Senhor. Você pode não ter nada, mas se você tem Deus, você tem tudo, irmão. Se você tem a liberdade de se expressar na presença de Deus, você tem tudo, irmão. Então glorifique, exalte o nome do Senhor, porque Ele é digno, irmão, de toda a honra e de toda a glória, irmão. Porque o que impressiona a Deus, é claro que é uma maneira figurativa de dizer, porque como nós, humanos, vamos impressionar Deus jamais, mas a maneira de nós adorarmos a Deus é a intensidade da qual nós o buscamos. Qual é a intensidade da tua busca a Deus? É triste, irmãos, mas é verdade. Às vezes estamos em casa, aí falando, hoje tem culto. Hoje tem que ir para a igreja. Então não vem, irmão. Porque dessa maneira Deus não vai receber o teu culto. Mas é bem verdade também que às vezes a gente está tão abatido, tão triste, com tanta dificuldade. E a gente fala assim, Deus, é a sinceridade. Eu não queria ir hoje, porque eu estou assim. Mas eu necessito de ir. Porque eu sei que lá o Senhor vai falar comigo. Porque eu sei que lá o Senhor vai me trazer ânimo. O Senhor vai renovar as minhas forças. Aí a gente chega aqui derramado, quebrantado, prostrado. E de repente a gente recebe aquele renovo da parte do Senhor. Porque aqui é o melhor lugar para estar, irmãos. É estar onde Ele está, é o melhor lugar para nós estarmos. É na presença do nosso Deus, porque Ele vê o íntimo do nosso coração. Irmãos, a coisa aqui vai entrando numa proporção tão grande, porque você não vê na Bíblia nenhuma vez Jesus falando assim, ó, os seus discípulos, os seus melhores seguidores, eu sou o Messias. Você não encontra na Bíblia, irmãos. Ele sempre deu sinais, mas nunca falou. Pedro falou, fosse revelação do Espírito Santo. Meu Pai te revelou. Mas ele mesmo não falava que ele era o Messias. Mas para essa mulher, ele disse para ela, eu sou o Messias. Porque ela vai dizer assim, Senhor, quando vir um Messias, o Cristo... Aqui mostra uma situação, irmãos, que ela estava esperando Jesus. Ela estava esperando o Cristo. Ela estava esperando o Messias, mesmo sendo ela samaritana, adorando no Monte Gerazim, ela estava esperando o Cristo, porque ela vai dizer assim, olha Senhor, quando vir o Cristo, Ele vai nos ensinar todas essas coisas. E ele falou, pois é irmã,
cheguei, sou eu sou o Messias que falo contigo. Ela estava esperando Jesus, irmão. A intensidade que você busca a Deus é a intensidade que Ele vai vir ao encontro da tua vida. Ela queria ter um encontro com Jesus, porque ela tentava preencher o vazio através dos relacionamentos. Ela casou uma vez, agora eu vou ser feliz, agora eu vou conquistar, agora eu vou mudar. Não mudava. Casou de novo, não, agora vai dar certo, agora eu já vi onde eu errei no primeiro, agora eu acerto no segundo, vai dar tudo certo. Não deu certo. Casou de novo, terceira vez, não, dessa vez eu não vou errar, porque agora eu estou aprendendo tudo. Agora não tem mais erro. Se eu perceber que eu fracassei no terceiro, eu nem vou tentar o quarto, porque eu já vi que o problema está em mim. Foi para o quarto. Aí já vai dar humildade, né, irmão? Vamos tentar ver o que vai dar, né? Aí foi para o quinto. Vamos lá, como dizia o Pica-Pau, e lá vamos nós. Aí foi para o quinto. E não deu certo. Sabe de uma coisa? Eu não vou casar mais não. Vamos amaziar. Vamos juntar aí os paninhos de prato. E vamos morar junto, que é melhor do que ficar casando. Porque tem cantor gospel, irmãos, que está quase igual a mulher samaritana. É triste, irmãos. É triste, mas tem. E aí Jesus se revela a ela como o Messias. E ele vai e fala para aquela mulher que ele era Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que aconteceu com a mulher? Quando a gente é cheio do Espírito Santo, irmãos, a gente não consegue guardar só para nós. A gente quer levar família, amigo, inimigo, quer levar todo mundo para a igreja. E foi o que aconteceu. Não, não vai embora não. Eu vou ali, mas já volto. Ela foi correndo, irmão, para a cidade. E ela que não queria ser vista porque todos zombavam dela, porque ela tinha vários relacionamentos. As mulheres escondiam seus maridos quando ela chegava. E agora ela vai lá e fala, olha, encontrei com um homem aí que está dizendo que é Cristo. Vamos lá. E a Bíblia diz que eles foram. Eles foram lá, ouviram Cristo. Jesus ficou lá 2 dias naquela cidade. Pregou o evangelho e muitos creram. E eles disseram assim, mulher, agora nós cremos não porque você pregou, porque agora nós vimos que Ele é o Cristo. Irmão, não guarda para você aquilo que Deus te deu. Comece a pregar o Evangelho, comece a pregar a palavra do Senhor, porque só Jesus pode mudar as pessoas, irmãos. Nós não temos poder de mudar a vida de ninguém. Podemos ser pai, podemos ser mãe, podemos ser pastores, podemos ser maridos, esposas, podemos ser qualquer coisa, irmãos. Mas nós não temos poder para mudar. Só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo pode mudar uma vida, pode transformar em nova criatura. E essa mulher foi e pregou a palavra. E Jesus mostrou para mim e para você que não existe barreira para que Ele possa salvar. Ainda que a sociedade não acredita, ainda que a sociedade diga, para esse não tem mais jeito. Sabe aquele ditado que as pessoas dizem, esse aí só Jesus. Pois é, na hora que Jesus chega, na hora que essas pessoas têm um encontro com Cristo, elas recebem a salvação e são transformadas, porque Jesus salva, Jesus liberta e Jesus leva para o céu. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou orar agora. Eu sei que Jesus já preparou o cenário. Eu sei que Ele já marcou o horário, como Ele marcou o horário com aquela mulher, meio-dia. Ela nem sabia que ela ia receber o maior milagre da sua vida naquele dia, mas Jesus já sabia. Eu não vou orar por isso, porque eu sei que Deus já trabalhou no cenário, Deus já marcou o horário da tua vitória. O que eu vou orar agora é para que Deus possa colocar no meu e no seu coração esse amor pelas almas perdidas. Irmãos, porque não tem como nós dizermos que somos cheios do Espírito Santo se não amamos as almas perdidas.
se não oramos pelas almas perdidas, se não choramos pelas almas perdidas, às vezes por um parente, uma mãe, um pai, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um irmão, uma irmã, talvez a gente até chora às vezes, Senhor, tenha misericórdia, traga salvação. Mas às vezes Deus nos dá umas experiências, irmãos, da gente estar orando e Deus nos transportar para um lugar que a gente nem conhece aquela nação, aquele povo. E a gente começa a orar daqui, nem sabe o que está acontecendo lá do outro lado, pedindo para Deus, Deus, salva aquele povo, salva aquela gente. Os irmãos morávios, eles marcaram uma história porque eles ficaram 100 anos orando, irmãos, sem cessar, 24 horas durante aqueles 100 anos, pedindo para que Deus pudesse salvar, para que Deus pudesse avivar, para que Deus pudesse libertar as nações. E a resposta dessa oração chegou no Brasil. E hoje nós temos o mesmo poder de estarmos orando para que Deus possa salvar, libertar as nações. E muitas vezes nós omitimos as nossas orações preocupados com a nossa vida, com a nossa correria do dia a dia. Mas o maior, irmãos, a maior recompensa que um homem e uma mulher pode receber da parte de Deus são almas se rendendo aos pés de Cristo. E nós vamos orar agora, para que Deus possa colocar em nós esse amor pelas almas perdidas. Para que possamos pregar o Evangelho, seja a tempo, seja fora de tempo, que possamos falar do amor de Cristo, porque só Ele pode convencer o pecador do pecado, do juízo e da justiça. Mas o meu papel e o seu é pregar a palavra de Deus. E nós vamos orar agora, porque a Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Então se você é sábio, comece a orar, pedindo a Deus